Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, o São Paulo não para um minuto, um segundo sequer, né? E eu, Tidico, vou atualizar e trazer tudo pra vocês que está acontecendo agora em tempo real no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, muitas novidades, muita coisa, fiquem comigo até o final porque tem bastante coisa pra nós falarmos. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Tidico, vamos sem enrolação, bora, gente. Antes da gente começar, se inscrevam aí, quem ainda não é inscrito, né? Vai no botãozinho vermelho inscrever-se, ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês ficarem por dentro de tudo e vão deixando o like, vão tacando um dedo no like aí e bora pro vídeo. Mas antes, tenho que deixar um recadinho aqui muito bacana do pessoal da TV Fans. Você gosta, quer acompanhar a grade dos canais abertos e fechados, as transmissões dos jogos, é muito bacana. Tem também filmes, né, lançamentos, as séries dos streamings aí, você acompanha tudo na TV Fans. É só ir aqui, ó, no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, você clica e já entra em contato para garantir seu teste. Você já testa aí com eles, já fala com eles agora para conseguir acesso em tudo, em um custo-benefício muito legal, com uma qualidade assim espetacular. Vale pro celular, Android, né, o tablet, notebook, tudo. Celular, o smartphone, tablet, notebook, qualquer lugar a TV funciona aí, eu recomendo demais, convido vocês a fazer o teste, a entrar em contato, que é muito bacana. Só ir aí no link do primeiro comentário fixado ou por esse QR Code, que é muito bacana. Valeu, TV Fans! Gente, é o seguinte, já temos novidades assim maravilhosas e espetaculares, podem comemorar demais. São Paulo faz um treino normal, e aparecem dois nomes jogando, Arboleda e Luiz Gustavo. E aqui eu vou passar rapidamente para vocês o boletim, né, a situação dos jogadores do São Paulo. É muito rápido aqui e dá para fazer essa atualização, vocês vão ficar bem informados e eu vou atualizar vocês aqui. E vocês vão saber exatamente qual que é o status de cada lesão dos jogadores do São Paulo. Olha lá, Luiz Gustavo, atividades com o elenco sem impacto. Olha que legal, olha que bacana, gente. E inclusive jogou um jogo teste. Caleri, corridas no campo com a fisioterapia e atividades internas. Ou seja, já podemos ter esperança em relação ao Caleri. Rian Francisco, recuperação no Refis Plus. Aqui mais demorado, né? Oscar, corridas no campo com a fisioterapia e atividades internas. Caleri e Oscar, mesmo status, né? Arboleda, maior parte das atividades com o elenco e complementos com a preparação física. Arboleda e Luiz Gustavo avançaram demais. Alisson, treinando com os companheiros e fazendo complementos específicos. Marcos Antônio, corridas no campo com a fisioterapia e atividades internas. Marcos Antônio também para voltar, né? André Silva, recuperação no Refis Plus. E Lucas Moura, recuperação no Refis Plus. Os piores aqui, né? Rian, Lucas e André Silva. Acho que os piores cenários. Mas o Lucas, nós temos uma esperança de uma volta. E aí eu queria dar o destaque pro Luiz Gustavo, né? Tidico, Luiz Gustavo e tal. Gente, eu acho que independente da nossa opinião, eu adoro o Luiz Gustavo. Sei que tem muitos que não gostam, né, do Luiz Gustavo. Acho mais velho, o futebol não adianta. Muitos que gostam, muitos que não gostam, e dá realmente um debate. Eu só acho que é o seguinte, nós não conhecemos o Luiz Gustavo do técnico Hernan Crespo. E eu falo isso baseado em todas as coisas boas que nós estamos vendo acontecer agora no São Paulo com o trabalho do Crespo. Marcos Antônio, Bobadilha, o Rodriguinho, vários exemplos de jogadores que melhoraram demais. O Crespo pode achar uma fase que ele pode melhorar, o Luiz Gustavo também. É isso que eu acho muito bacana, muito legal, muito interessante. Galera, vocês acompanharam tudo? Ficou claro aí o status dos jogadores? Quis atualizar para vocês rapidamente e aí a gente continua no tópico dos vídeos aqui. Galera, lucro muito bacana para o São Paulo. O São Paulo acabou de conseguir aproximadamente 15 milhões de reais com o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Os jogadores do São Paulo, jogadores formados no São Paulo, espalhados pelo mundo. Olha lá, tem outra listinha aqui. Hoje o vídeo é de lista, né? Que engraçado, né, gente? Anthony, 875 mil euros. Eu vou falar em reais, tá? Anthony, aproximadamente 5 milhões e meio pro São Paulo. Ederson, goleiro, aproximadamente 1 milhão e 100. Lucas Perry, aproximadamente 4 milhões. Emerson Royal, 600 mil. Tuta, o zagueiro Tuta, né? Aproximadamente 2,8 milhões. E o Marquinhos, quase 500 mil reais. Então, juntando tudo isso, o São Paulo tem um lucro agora de aproximadamente 15 milhões de reais pelo
mecanismo de solidariedade da FIFA, dos jogadores, né, do São Paulo que estão espalhados pelo mundo. O que é sempre muito bom, essa é a importância de ter grandes jogadores, esse sempre foi um dos outros investimentos da base do São Paulo. Por que é tão importante investir em Cotia, investir nos jogadores da base? Por que isso sempre foi muito, muito bom pro São Paulo, né? Então tá aí, agora 15 milhões, essa é uma outra vertente de tudo que o São Paulo pretende melhorar, pretende continuar investindo e arrecadando em relação a tudo isso. Galera, Patrick Lanza, neste momento o Patrick Lanza não vai sair do São Paulo, trouxe a informação para vocês que ele já estava basicamente fora, cheguei aqui comemorando demais a saída do Patrick Lanza do São Paulo e agora parece que a negociação não andou com um clube do Chipre. A negociação não andou da forma como nós esperávamos. Até aí, tudo bem. Isso é normal acontecer, né? Teve um jogador, quem que foi? Eu acho que foi o Rodrigo Caio, né? Chegou a fazer exame médico lá na Europa e não passou. Foi uma coisa assim, lembra? Que teve um jogador que tava tudo acertado, todo negociado, tava tudo certo, e aí já tava quase com o contrato, só que ele não passou num exame. Acho que foi o Rodrigo Caio, se eu não me engano. Então isso é normal acontecer, de trazer um jogador, o jogador não vir, ou de vender um jogador e não dar certo no meio da negociação. Isso tudo bem. Tudo isso faz parte do futebol, né? Faz parte do futebol e da questão de negociações. Até aí, tudo bem. Então, eu que vim comemorando demais a negociação, o acerto do Patrick Lanza para ele ir embora do São Paulo. Acho que era empréstimo, né? Ia emprestar, depois vender, não sei. Eu estava comemorando, aparentemente não vai acontecer, pelo menos não por enquanto. Mas independente disso, que sirva de alerta, ele não pode mais colocar a camisa do São Paulo, não no profissional. Quer empurrar ele pra base, sei lá, nem sei se pode, fazer qualquer outra coisa, tudo bem. No futebol profissional, nesse São Paulo da Libertadores do Crespo, infelizmente o Patrick Lanza não pode vestir nunca mais a camisa do São Paulo por questões técnicas. Queria que ele fosse para outro time, para ter novos ares, para fazer coisas diferentes, para conseguir uma nova investida na carreira, mas neste momento o Patrick Lanza nunca mais pode pôr a camiseta do São Paulo. E não é por nada, não é pelo atleta, não é pelo profissional, não é por nada disso, é porque ele não tem condição técnica de fazer isso. Tá claro isso? Porque o Jandrei não foi nenhuma surpresa as atuações do Jandrei contra o Atlético Paranaense. Não foi surpreendente. O Patrick Lanza, se ele chegar e entregar um jogo, não nos surpreende, porque nós sabemos que ele não tem competência técnica para fazer diferente disso. Então, Melo deu errado, por enquanto tudo bem. Que ele não coloque mais a camisa do São Paulo, porque não pode. Nós estamos montando um time muito bom e estamos entrando em um momento muito sério, um momento crucial e conclusivo de toda a temporada. Galera, o São Paulo continua na busca para centroavante, reviravolta gigantesca em relação a isso, né? Porque chega o Rigoni, mas não interessa, o Crespo quer mais um centroavante. São Paulo, a janela de transferências já fechou, São Paulo pode contratar jogadores livres no mercado, né? Então ficou uma questão... gente, o São Paulo vai trazer centroavante agora, já estuda diversos nomes com o Hernan Crespo. Antes de eu falar do que tá acontecendo em relação a centroavante, e isso é muito disso, né? Não tem como fugir disso. O Marcos Leonardo, galera, virou novela. Ainda tem uma possível rescisão. Parece que ele e o staff dele brigam por uma rescisão do Al Hilal. E ainda tem uma conversa de que se sair a rescisão dele, ele poderia vir para o São Paulo. Assim, se vocês me perguntarem, o que você acha? Eu adoraria, mas eu acho muito difícil, eu acho quase que impossível. Também achava quase impossível o São Paulo negociar, né, de antemão, né, primeiramente com o Marcos Leonardo, e aconteceu. Ele quase veio para o São Paulo, quase deu certo dele vir para o São Paulo. Agora, ainda levantam uma hipótese, uma questão de uma possível rescisão dele vir e jogar no São Paulo. Só que aí o São Paulo, obviamente, aceitaria o Marcos Leonardo se ele conseguisse se desvincular, né? Ele junto do staff dele, do empresário dele, conseguisse se desvincular do Al Hilal.
Só que o São Paulo, nesse momento, trata tudo isso com muita cautela, juridicamente falando, né? O Al Hilal teria muitas questões para mudar o jogo em relação a isso. A grosso modo aqui, né, gente? O Al Hilal poderia mudar o jogo em relação ao Marcos Leonardo chegar, jogar sim ou não pelo São Paulo, uma vez que a negociação não saiu de forma direta. Mas ainda tem isso, só atualizando, só trazendo para vocês aqui, ainda tem essa história, ainda tem essa conversa, mas se vocês me perguntarem, o que você acha? Eu acho basicamente impossível, infelizmente muito difícil do Marcos Leonardo vir agora para o São Paulo. Mas vocês querem a boa? Muito provavelmente ele vai jogar é certeza, o Marcos Leonardo em algum futuro próximo vai jogar no São Paulo depois de tudo que ele fez, né? Da forma como ele é São Paulino, tudo que ele fez para jogar no São Paulo de forma assim espetacular, que nos deixou muito animados, né, muito felizes com toda a conduta, com as atitudes que ele teve em relação ao São Paulo, que ele não precisaria ter. Isso nos mostra que com certeza futuramente ele irá jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Isso é uma coisa muito bacana, né? Falam que o São Paulo ainda vai tentar ele muito fortemente para 2026, mas eu acho que ele vem mais para frente. O Marcos Leonardo retorna como um ídolo, né? Olha que coisa engraçada, né? Um cara que nunca jogou pelo São Paulo, eu não tinha ideia de quão era São Paulino, já tem uma aceitação gigantesca, enorme por parte da torcida, um jogador que desejamos todo o sucesso para ele, que tá em franca ascensão, né? Um jogador que vale mais de 200 mil reais, né? O passe dele foi negociado por mais de 220 mil reais, né? Assim, absurdo, muito bacana, tudo de uma forma... Falando de uma forma mais tranquila, muito bacana tudo isso que aconteceu em relação ao Marcos Leonardo. Galera, Paco Alcácer é o nome do momento. Para mim, é um jogador assim espetacular, né? Espetacular, espanhol, um centroavante excelente. Adoraria vir no São Paulo, adoraria que ele viesse pro São Paulo. Nesse momento, o São Paulo tem muito interesse nele, né? O São Paulo tá lá, né? É aquela questão, São Paulo é a mesma conversa de sempre. São Paulo mostra interesse, o Paco Alcácer seria um jogador para chegar agora no São Paulo, está livre no mercado, está dentro desse perfil de vários outros jogadores que o São Paulo vai atrás, analisa, sonda, faz tudo aquilo, mas o Paco Alcácer tem uma pedida salarial alta. Esse seria um dos problemas, mas eu adoraria. Aparentemente o Crespo também. Todo mundo queria o Paco Alcácer, né? Joga demais. Esse eu conheço. Diferente daquele, acho que Marcelo Rian, né? Que eu trouxe aqui pra vocês, que eu falei, gente, eu não conheço o cara do futebol japonês. Eu fui olhar os lances lá quando eu vi os japoneses marcando, com todo respeito, tá? Mas o futebol japonês, eu falei, eu não vou analisar lances do futebol japonês porque pra mim de um nível abaixo daqui. Então eu acho estranho. Então, diferente de uma contratação muito na dúvida, o Paco Alcácer seria um cara que chegaria para jogar, que é um cara que a gente sabe que é muito bom, não só por tudo que a gente conhece desse cara, mas pela carreira dele também, né, que é espetacular. Então, o São Paulo vai oficialmente atrás do Paco Alcácer, dá uma olhada, sonda, monitora, porque seriam jogadores desse perfil para chegar agora no São Paulo, mas se assusta com valores em relação a salário, né? Salário muito alto, mas ainda continua vendo o perfilzão aí de jogadores livres no mercado. E galera, a questão do Rony, né? Quis trazer isso porque chegou um atacante. O Rony, ele não é... Acho que dá pra gente comparar muito o Rony com o Rigoni, porque o Rony nunca foi centroavante de ofício, jogou bastante tempo de centroavante no Palmeiras, mas ele começou nas pontas, muito parecido com o Rigoni. O Rigoni começou nas pontas também, atingindo uma certa idade, né? Acabou virando um atacante, um falso 9, um centroavante, mas que sempre que para jogar propunha, explorava a velocidade acima de tudo. Acho que aí é muito parecido. E aí, para mim, o São Paulo acerta muito na volta do Rigoni. Não é barato. Não é barato, pelo que nós estamos vendo, não tem um salário tão baratinho, mas não é nada astronômico, né? É uma oportunidade de mercado. E é aquilo que eu falo pra vocês. Vamos desconsiderar um pouco. Vai chegar um centroavante agora. Mas vamos desconsiderar Paco Alcácer e Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem uma proporção gigantesca. E o Paco Alcácer também, um cara de Europa, um cara muito bom. Olhando aqui coisas mais reais, Diego Costa, Lautaro Dias, Pedro Rocha, esses jogadores que estavam aí sendo sondados pelo São Paulo, esse Marcelo Rian, que era do futebol japonês, todos esses nomes, Daverson, tudo isso que a gente via,
Gustavo, todos esses nomes que nós víamos, de todos esses que foram falados, eu prefiro o Rigoni. De verdade, galera. De verdade. Rigoni pode dar certo ou errado como qualquer outro jogador. Eu prefiro o Rigoni. Para mim, o São Paulo acerta demais em trazer o Rigoni pelo contexto dele com o Crespo, dele com o São Paulo, dele com a torcida, pelo custo-benefício do Rigoni, pra mim é um acerto gigantesco. E aí não tem como eu não comparar com o Rony, porque o Rony ele é um cara hoje muito mais caro que o Rigoni, ele é um cara que o São Paulo sempre esteve interessado, desde quando ele podia sair agora do Atlético, desde quando ele era do Palmeiras e foi pro Atlético, agora quando deu aquele problema que a gente achou que ele fosse sair do Atlético, São Paulo sempre ficou muito em cima pra trazer o Rony, e assim, gente... Eu acho o Rony bem parecido com o Rigoni, eu acho que eu prefiro o Rigoni até. O Rony, ele é um cara que ele ganha ali na raça, né? Mas ele é um cara, eu acho o Rony, gente, de verdade mesmo, eu acho o Rony bem abaixo, tecnicamente falando. Eu acho ele que ele, em algum momento, ele já foi um jogador interessante, mas eu acho o Rony fraco, tecnicamente falando. Então, pra mim, o São Paulo acerta demais. Pra fazer o que o Rony faz, eu acho que o Rigoni dá conta facilmente, de uma forma muito mais pé no chão, barata. Eu acho o Rigoni, hoje, ele é muito mais barato que o Rony, e eu acho que é quase o mesmo jogador. Pra mim, o Rigoni em algum momento pode até render até mesmo mais do que o Rony. Então, para mim, o São Paulo acerta demais mediante a tudo isso que nós estamos vendo, independente da chegada do centroavante, de todos esses nomes que nós estamos vendo, e um cara igual o Rony, que a gente sempre, toda janela do São Paulo meio que sonda, meio que vai atrás, a gente fica aí, o Rony, vem ou não vem? Rony, sonho antigo do São Paulo. O São Paulo quis o Rony, acho que antes de ir pro Palmeiras, depois que foi pro Palmeiras, depois que saiu pro Palmeiras, depois que foi pro Atlético. E eu acho assim, se a gente analisar valor, ele é muito mais caro hoje que o Rigoni, e pra mim não vale. Pra mim o Rigoni custo-benefício fará a mesma coisa do que o Rony, então pra mim isso é um grande acerto do São Paulo, mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo sempre aqui pra vocês. Inclusive a questão do centroavante agora começou a pipocar, que vai chegar alguém muito provavelmente livre no mercado. Vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quem quiser deixar a opinião, claro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.